Companhia já começou! Olá, amiguinha! Olá, amiguinho! Que bom que vocês estão aí! Sim, para o nosso encontro marcado. Você chegou na hora, hein? E, por falar em hora, já está na hora da nossa história! É hora! É hora! É hora da história! Antes de Jesus subir aos céus, ele deu uma ordem para todos os seus seguidores. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós cristãos precisamos ir para os diversos lugares do nosso planeta, pregando o Evangelho de Jesus. Sim, foi essa a ordem que Jesus disse. E nós já vimos aqui no Bíblia e Companhia que é um missionário que vai por todos esses lugares fazendo missões. O que é fazer missões? É levar o Evangelho. Mas a gente pode fazer essa missão, levar o Evangelho de várias maneiras, lembra? A gente viu que a gente pode orar, a gente pode ir e a gente pode contribuir. O que é contribuir? Dar oferta, sustentar o missionário quando ele está lá no campo, quando ele está lá nesses outros países, nesses lugares onde as pessoas não conhecem a Jesus, ele está lá evangelizando, abrindo igreja, obedecendo a ordem de Jesus. Lá em Isaías, vamos pegar nossa Bíblia? Vamos pegar a Bíblia hoje na hora da história. Legal, né? Lá em Isaías 52:7 fala que essas pessoas que fazem isso, o que elas fazem é algo muito importante, algo que agrada o coração de Deus. E lá em Isaías 52:7 diz assim, ó: quão suaves, tem algumas traduções que diz, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. E hoje nós vamos conhecer alguém que foi pelos diversos lugares fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Lembra o versículo que eu li sobre Isaías 52:7 diz: quão formosos são os pés de quem vai indo sobre o quê? Sobre os montes, pelos diversos lugares, andando, indo, levando o Evangelho. Hoje nós vamos conhecer um missionário que foi por diversos lugares pregando o Evangelho. O nome dele é Paulo, o primeiro missionário. Paulo, ele obedeceu o ID de Jesus. E ele foi por diversos lugares, falando o quê? Falando da salvação, que somente em Jesus o homem poderia ter. Nós podemos ter. Paulo saiu por diversos lugares, andando, anunciando esse Evangelho. E a gente já viu que para Deus isso é algo muito importante. Isso é algo que todo cristão precisa fazer. Quando Paulo estava no ministério dele, nas viagens missionárias, ele ia de navio, mas quando ele chegava nos lugares, ele ia provavelmente a pé, por diversos lugares. E será que ele enfrentou momentos difíceis durante essas viagens missionárias? Com certeza sim.
Com certeza, Paulo enfrentou momentos em que ele ficou muito triste. Nesses momentos, ele tinha o quê? Quem será que orava por Paulo? Vamos ver? As igrejas. As igrejas pelas quais Paulo passava. E muitas delas, igreja que ele abriu, elas intercediam, elas oravam por Paulo nos momentos de dificuldade que ele passava. Ele enfrentou perseguição, ele apanhou. Por quê? Porque as pessoas, algumas pessoas, não aceitavam essa mensagem que ele levava. Nesses momentos, ele precisava de muita oração da igreja para que ele pudesse continuar nessa missão que Deus havia dado para ele. Havia momentos também em que Paulo passava necessidade, ele precisava de dinheiro. Quem será que doava dinheiro para Paulo? Em alguns momentos ele trabalhava, ele fazia tendas, mas tinha momentos nessas viagens missionárias que ele precisava somente se concentrar na pregação do evangelho. Nesses momentos, sabe quem contribuía com ele? Lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala das igrejas da Macedônia que contribuíram doando dinheiro para que ele continuasse no ministério dele. Então tinha pessoas que oravam, tinham pessoas que doavam e tinha o apóstolo Paulo que com alguns outros discípulos iam por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E hoje, amiguinho, hoje, amiguinha, não é diferente. A gente precisa continuar indo por todos os lugares. Olha esse pezinho aqui. Fazendo o quê? Pregando o evangelho, que diz que Deus criou todo mundo, fez todas as coisas, criou o primeiro homem, a primeira mulher, colocou eles num lindo jardim e disse para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles comeram, desobedeceram a Deus e por isso tiveram que ir para longe de Deus. Mas essa linda mensagem fala o quê? Que Deus nos ama. E por isso ele enviou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. E quando Jesus morreu lá na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ele nos aproximou de Deus. As pessoas que ouvem essa mensagem e acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele é o Senhor e o Salvador, podem entregar a sua vida, o seu coração para ele. E assim, eles se tornam o quê? Filhos de Deus, que precisam crescer e ficar forte, para não ficar pecando toda hora, obedecendo, lendo a Bíblia, orando e principalmente esperando a volta de Jesus, porque assim como ele foi, ele vai voltar para nos buscar. Essa é a linda mensagem que o primeiro missionário, o apóstolo Paulo, pregou, que os missionários que estão ao redor do mundo pregam e que eu e você podemos pregar também aonde nós estamos. Nós podemos fazer missões urbanas dentro da nossa cidade e podemos ir para muito longe, para esses países, esses lugares que eu mostrei, aonde as pessoas ainda não ouviram falar do evangelho. Que linda que foi a nossa história, né? Eu amo falar sobre missões e a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas a gente vai ter que dar uma paradinha. Já volto! Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia. E você que já segue o nosso programa, sabe que está chegando a hora da gente ir para o
Laboratório de Criatividade! Sim, hoje estamos falando sobre missões, continuamos a falar sobre missões. E já vimos que o apóstolo Paulo fez muitas viagens missionárias. Como que ele fez essas viagens? Ele viajava de navio, até chegar nos lugares. Depois ele ia a pé pelos montes, subindo e descendo pelas ruas, pregando o evangelho às pessoas que ele encontrava nas cidades, nos vilarejos. O quê? Já descobriu? Isso mesmo! A gente vai fazer esse lindo barquinho no nosso laboratório de criatividade. Então vamos navegar para lá. Laboratório de Criatividade. Vamos lá então aprender a fazer esse lindo barquinho. Lindo, na verdade não é difícil de fazer. Esse barquinho é para nos lembrar das viagens missionárias de Paulo. Ele chegava nos lugares de barco, depois ele ia a pé, pelos lugares, vilarejos, pelos montes, pregando o evangelho. Para fazer esse barquinho você vai precisar de uma folha de papel. Esse aqui é colorido, mas se você não tiver colorido pode ser papel branco, sulfite. Um palito, um pedaço de barbante, papelzinho assim de presente para fazer as bandeirinhas, cola e tesoura. Vamos lá então? Passo a passo. Primeiro a gente vai fazer essa parte aqui de baixo, que é uma dobradura de barquinho. Se você já sabe fazer, você pode se adiantar aí. Se você não sabe, aprende o passo a passo aqui com a tia Mara. Então você pega a folha, dobra na metade assim, tá? Vamos lá. Agora você dobra pra cá. Assim. Agora você abre e essa parte nós vamos trazer aqui, assim. Essa eu vou trazer aqui. Desse jeito. Agora essa parte eu vou erguer aqui pra cima. Viro do outro lado e ergo essa parte pra cá. Muito bem. Agora eu vou dobrar essa partezinha aqui pra dentro e essa aqui. Do outro lado a mesma coisa. Coloco essa partezinha pra dentro e essa aqui, tá? Se você quiser, você pode passar cola, tá? Pra ficar bem preso. Passa a cola aqui nessa pontinha, assim. Pra grudar aqui já. Eu vou passar do outro lado também. Muito bem. Agora a gente vai continuar o nosso barquinho. Depois que eu colei, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o dedo dentro e vou juntar essas partes. Ó, ele tava assim, vou fazer assim, tá? Assim. Agora essa parte de baixo é aberta. Essa ponta eu vou jogar lá pra cima. Desse jeito aqui. Vou vincar. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Assim. E agora a gente vai fazer isso daqui, ó. Tá? Então, eu tava aqui, eu vou virar assim, vou fazer isso daqui. Vou fazer isso daqui e vou trazer essas partes pra cá. E o nosso barquinho está praticamente pronto. Agora a gente só precisa ajeitar ele assim. Tá? Essa é a primeira parte do nosso barco. Ajeita aí com calma para ele ficar bem certinho. Essa é a primeira parte do nosso barco. Agora a gente vai fazer o mastro, tá? Para fazer o mastro, eu vou ter que cortar aqui essa pontinha. Assim, faz um cortezinho bem pequenininho, assim. Ó. E eu vou colocar o palito lá dentro, tá? Só que esse palito, ele tá muito grande, eu vou tirar um pedaço dele, tá? Vou tirar um tanto assim. Ó.
Agora sim, eu vou colocar lá dentro. Assim. Vou virar ao contrário e vou prender esse palito aqui com fita crepe. Para o mastro não ficar balançando, ó. Virei ao contrário. Vou prender aqui com fita crepe, para o mastro ficar bem firme. Tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, onde vai ficar as bandeirinhas. Você vai precisar de um cordão. Aqui o cordão. Só que o cordão, ele precisa dar toda essa medida aqui, tá? Então, dobra ele no meio. E daí dá um nozinho assim, ó. E daí, essa partezinha aqui, você veste aqui, ó. E vamos abrir aqui as cordinhas, tá? Então, vou medir aqui mais ou menos, ó, sobrou um pedaço desse lado, eu vou cortar. E sobrou um pedaço desse lado aqui também, eu vou cortar. Essas pontinhas aqui, eu vou prender com cola ou fita crepe, tá? Com cola fica mais firme, mas demora. Então, eu vou colocar fita crepe aqui, mas você aí na sua casa, você coloca cola. Tá bom? Ou se quiser, você coloca fita crepe também. Então, nós vamos colocar essa fita crepe aqui, ó, prendendo essa fita. Essa fita não. Esse barbante, que é onde vão ficar nossas bandeirinhas. Vou pôr esse outro pedacinho aqui, assim. Aí. Com cola fica melhor, porque daí não aparece a fita, tá? Mas dá pra pôr fita crepe se você quiser. Se você não gostar de aparecer a fita, você pode pôr um pedacinho de papel colorido aqui. Vamos prender aqui. Esse outro lado. Assim. Eu vou pôr mais um pedacinho aqui, pra ficar bem firme. Assim, ó. Tá? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer as bandeirinhas do nosso barquinho. Como é que a gente faz essas bandeirinhas? Você vai recortar algumas tiras de papel assim. Vou fazer dessa cor e vou fazer dessa aqui de bolinha. Esse aqui é papel de presente, tá bom? Se você não tiver papel de presente, você pode fazer com papel de sulfite. E daí você pinta as bandeirinhas para elas ficarem bem divertidas. Daí você vê o tamanho que você quer a tua bandeirinha. Dobra assim, ó, deixa eu pôr aqui do lado. Dobra assim. E recorta. Olha que bonitinha que elas ficam. Vamos fazer as outras. A mesma coisa. Agora eu vou fazer com a outra cor de papel de presente, tá? A mesma coisa que eu fiz com aquelas, eu vou fazer com essa daqui. Vejo o tamanho que eu quero nas minhas bandeirinhas. Dobro aqui e vou cortar. Ficam bonitinhas essas bandeirinhas, não é verdade? Ficam muito fofas. Vamos fazendo. Agora que eu tô com todas as bandeirinhas cortadas, eu vou colar. E como é que a gente cola? Vamos lá. A gente abre, passa cola aqui dentro e daí vem colando aqui nesse fiozinho que a gente colocou. Ó. Aqui do outro lado eu vou colocar uma outra cor, passando cola. E
E ó, como que a gente faz? A gente veste ela aqui, ó, colando assim, tá? Ó, tá aberta, daí eu visto ela aqui. E assim a gente vai colando todas essas bandeirinhas. E aqui vou colar a última. Tcharam! O nosso barquinho ficou pronto. Olha que bonitinhos. E eles vão navegar levando os missionários. Momento interativo! No momento interativo de hoje, nós temos, olha aqui do lado, olhe que graça esse nosso aluninho. Mas ele não mora aqui no Brasil, ele mora lá em Moçambique. E veja, ele está segurando a Bíblia Alfabeto. Igual a nossa Bíblia Alfabeto que a gente tem aqui, ó. Ele está segurando a Bíblia Alfabeto, sabe por quê? Porque ele faz parte de um projeto, o projeto Crianças de Futuro Moçambique, que existe lá na África. A tia Mara é a pedagoga desse projeto, sim. E nós, sempre que a gente pode, a gente viaja pra lá. Mas todo mês a gente está com os professores, trabalhando com eles, ajudando-os a ensinar a ler, a escrever. Essas crianças vão lá aprender a ler e escrever, mas essas crianças também vão lá para ouvir o Evangelho de Jesus. Que legal, não é verdade? Por isso que ele está segurando aí a Bíblia Alfabeto, porque eles leem a Bíblia, eles aprendem as histórias de Jesus e é muito, muito legal. Então hoje a gente tem essa presença muito legal desse nosso amiguinho lá da África e ele também aprende o Evangelho. Missões. A gente pode fazer missões de várias maneiras, estando perto, estando longe. Muito importante tudo isso, não é verdade? E as crianças lá do projeto Crianças de Futuro Moçambique gostam muito de ouvir as histórias da Bíblia. Assim como você, amiguinho, assim como você, amiguinha. Eles também gostam muito da Bíblia Alfabeto. Ai, que visita legal, né? Que a gente recebeu hoje desse nosso amiguinho representando todas as crianças do projeto Crianças de Futuro Moçambique. Quem você é? O que tá esperando? Manda a sua foto, manda a sua cartinha, o seu desenho. Olha aí, ó, embaixo da foto aparecendo o e-mail, o endereço eletrônico para você mandar. Vai ser muito legal. E a gente vai poder compartilhar um pouquinho do que você tem feito. É a hora que você me visita aqui no Bíblia. Eu vou ficar aqui com a Bíblia Alfabeto, esperando você mandar a sua contribuição, tá bom? Recadinho da Mara! Aqui no Recadinho da Mara é quando a gente lê junto a Palavra de Deus. Eu já estou aqui com a minha Bíblia amiga e você já pode pegar a sua. Mãe, você viu depois minha Bíblia? Pega a sua Bíblia que a gente vai ler juntos um versículo que fala sobre
O missionário, a gente leu ele na hora da história. Isaías, Antigo Testamento, daí você procura o número grandão 52 e o número pequenininho 7. Vai lá no índice, vê qual é a página da sua Bíblia que tem Isaías, daí 52, 7. E diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Então, tá falando das pessoas que vão pelo mundo anunciando as boas novas de Jesus. O Evangelho de Jesus, sim. Boas novas quer dizer boas notícias. E as boas notícias são o quê? Que Jesus veio nos trazer salvação. Mas o versículo continua, diz assim: que faz ouvir a paz. Por quê? Porque Jesus veio trazer paz. Veio trazer o quê? Reconciliação. Aproximar o homem de Deus. E diz assim, que anuncia o bem. Que faz ouvir a salvação. Que diz a Sião: o teu Deus reina. Que lindo, né? Vamos ler de novo. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Nosso programa foi lindo, não é verdade? Eu gosto tanto de falar sobre esse tema missões e a gente aprendeu um monte de coisa. E eu vou ficar aqui preparando mais histórias, mais momento interativo, mais laboratório de criatividade, esperando você voltar. Tchau, até a próxima. Deus abençoe.